nosso quadro de saúde hoje, nós vamos falar sobre uma doença que muitas vezes parece esquecida, mas olha, continua matando muita gente, continua infectando muita gente em todo o país. Aqui no Norte e Nordeste a situação é ainda mais complicada. Eu estou recebendo aqui o médico infectologista Carlos Henrique Neri Costa. Doutor Carlos, bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos. Já a gente vai falar sobre esse assunto, é mais um alerta que a gente faz. Nós vamos mostrar a situação agora na cidade de Parnaíba, onde o crescimento no número de pessoas infectadas com o vírus da AIDS está preocupando as autoridades em saúde. São quase 130 casos que já foram notificados e as mulheres não têm costume de realizar o teste que identifica a doença. Mais informações com a nossa correspondente, Carol Porto. O HIV é a abreviação usada para o vírus humano da imunodeficiência que causa a AIDS. E esta, quando desenvolvida, provoca diversas infecções e eventualmente levam à morte. O vírus da AIDS é transmitido somente por contato direto e ou troca de sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada com os de outra pessoa. Através de uma transfusão de sangue, mas hoje em dia isso já é muito mais difícil porque o sangue, tanto o sangue dos hemocentros, são testados para HIV e para várias outras doenças. Através da relação sexual, sem camisinha, desprotegida, ou durante a gestação, através dos fluidos mesmo, ou na hora do parto e através do leite materno, da grávida. A mulher grávida ela pode transmitir para o seu bebê. Por isso que é importante a mulher saber se ela é portadora do vírus para ela não amamentar. O Centro de Testagem e Aconselhamento de Parnaíba, o CTA, vem registrando um aumento preocupante no número de mulheres portadoras do vírus HIV. E mesmo com este aumento, a procura por pessoas do sexo feminino para fazer o teste ainda é pequena. Fomos à Praça da Graça conferir as mulheres que já fizeram o teste. Você já fez exame anti-HIV? Nunca. Já sim. Há muito tempo atrás. Tá com um tempinho que eu não faço. Não. Nunca fez? Nunca fiz. Atualmente, são 129 portadores de HIV identificados pelo CTA, sendo que em tratamento estão 118. A faixa etária com o maior número de portadores de HIV em Parnaíba está entre os 20 e 39 anos de idade, considerado o período onde a vida sexual é ativa. E quais são os grupos com alto risco de infecção do HIV? São os grupos de usuários de drogas injetáveis, embora a gente saiba que o usuário de droga, de maneira geral, ele não tem discernimento para saber usar o preservativo, para se prevenir, E todas as pessoas que fazem sexo sem proteção. Então, todas as pessoas sexualmente ativas, elas têm que se proteger, porque você não está na cara das pessoas dizendo que ela tem ou não o vírus da AIDS. O Centro de Testagem e Aconselhamento recebe mensalmente 2 novos casos de AIDS e atende de forma satisfatória a macro-região da planície litorânea. E testa, em média, o sangue de 30 pessoas por dia, que é considerado, pelo CTA, um número pequeno. O número poderia ser bem maior. A gente tem uma procura muito grande das mulheres, porque a gente a referência para as gestantes fazer o exame de HIV. E o exame de HIV hoje, para evitar a transmissão vertical, que é essa transmissão da mulher para o bebê, o exame de HIV ele é exigência, faz parte do protocolo de assistência do pré-natal. Então, é exigido que todas as mulheres grávidas que elas façam o teste. Por isso, a nossa procura é muito grande. Poderia ser bem maior da população em geral. A população poderia encarar o teste de HIV como um exame de rotina. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto, continuar falando sobre a AIDS. Aqui em Teresina, quase 2.000 pessoas já recebem o coquetel, a medicação que é utilizada para combater o vírus HIV. Lembrando que é um vírus que não tem cura, ainda não existe a cura para a AIDS. Doutor Carlos, bom dia mais uma vez. A gente falava aí sobre essa questão da prevenção e do exame de rotina. O médico tem que pedir a paciente o exame de rotina, ou o paciente mesmo pode, sem nenhum constrangimento, pedir que faça de frequência, constantemente o exame para saber se tem ou não o vírus HIV? É muito importante que o paciente tome a decisão de fazer isso. Não dependa só do médico, não há necessidade disso. Porque, veja só, nós podemos responder sobre nossa vida sexual, mas não sobre a do parceiro. Então, ninguém sabe realmente o que está acontecendo, qual é o risco que você está assumindo no dia a dia da vida sexual. Então, o melhor é
fazer o teste anualmente, pelo menos uma vez por ano, para que, se a infecção existir, ela não venha na sua fase final, nessa fase devastadora que leva a lesão permanente. Agora, a gente falava justamente sobre isso. Doutor Carlos me dizia que, Nádia, basta apenas uma relação sexual sem preservativo com um parceiro contaminado e já era. Você pode ser contaminado ali imediatamente e não tem cura. Uma vez. Tem alguns pacientes que isso aconteceu na primeira relação sexual. Já pensou? E às vezes única. Na adolescência? Na adolescente, no começo da vida sexual. Porque o adolescente não tem um discernimento muito claro, ele não tem clareza de tomar decisões no momento da primeira relação sexual, ou das primeiras. Às vezes está alcoolizado, às vezes drogado, é quase uma criança. E muitas então mulheres... assume riscos terríveis e marcantes para o resto da vida, né? E as mulheres também que são vítimas muito frequentes, né, doutor Carlos? É um público cada vez mais vulnerável à doença. Exato. E a mulher, ela tem um risco adicional, porque ela não espera. Ela tem um acasalamento normal, a vida sexual faz parte não existe vida sem sexo para nós mamíferos, na verdade. Então ela tem que ter sexo, é bom ter sexo. Mas elas estão numa situação de vulnerabilidade. Eu não espero que o parceiro tenha um HIV. E o parceiro tem um histórico anterior à relação de várias outras parcerias. E nós temos ainda aqui na região norte do país, onde a situação é pior, a cultura de que é ser masculino, é ser forte, se você tiver mais de uma parceria sexual. E aí o risco aumenta. Isso é muito cultural, é muito forte. Além de estar propiciado pelas outras doenças sexualmente transmissíveis, que também aumentam a chance de infecção. Mas aí é difícil a parceira muitas vezes pedir para o parceiro usar o preservativo, né? Como ela vai pedir? Ela pode eventualmente ser acusada de ela estar sendo a pessoa que vai trair. De qualquer forma, a situação é muito grave aqui na região norte e nordeste do país. Qual é essa situação hoje? Veja só, se nós pintarmos em azul, por exemplo, os estados em que a incidência da doença cai a cada ano, e em vermelho, aqueles estados em que a incidência aumenta a cada ano, nós temos um Brasil de duas cores. Uma cor vermelha ao norte e uma cor azul ao sul do país. Ou seja, no norte e nordeste as pessoas estão se contaminando mais e mais com a AIDS. Mais e mais, e no sul menos e menos. É um fenômeno grave. É uma questão cultural ou uma questão de atendimento médico? As duas coisas, provavelmente. O diagnóstico é feito precocemente, a chance de transmissão diminui. E além da recepção da mensagem, acreditar na mensagem, acreditar que usar o preservativo, acreditar que não ter múltiplas parcerias é protetor. Bom, entender o processo. Doutor Carlos, para a gente mais uma vez lembrar as pessoas, porque a AIDS é um assunto que já vem na mídia há muito tempo, as pessoas muitas vezes já estão acostumadas a ouvir falar sobre a AIDS, mas vamos falar o que a AIDS provoca no organismo, por que ela é tão grave, por que ela precisa dessa atenção especial. Muito bem, a AIDS demora algum tempo para se manifestar. Enquanto ocorre a primeira infecção até os primeiros sintomas aparecerem, isso leva cerca de 7 anos. O que vai acontecendo? Ela vai destruindo as células do sistema imunitário. A imunidade vai caindo progressivamente. Quando chega num certo patamar, num certo nível, alguns micro-organismos que normalmente não infectam as pessoas sadias, passam a ter uma atividade muito agressiva e destruindo tecidos vitais. O cérebro, por exemplo, como a toxoplasmose, pneumonias gravíssimas, como a pneumocystis carini e outras infecções desse tipo. E às vezes são irreversíveis, leva à morte realmente, ou à lesão permanente. Muito bem, existe um centro de testagem da AIDS em praticamente todas as cidades, nas grandes cidades, aí na região de Parnaíba, existe na cidade de Parnaíba, na região de Picos, de Floriano, né? nas maiores cidades do Piauí, aqui em Teresina. Não é um teste difícil de fazer, é gratuito, a população pode fazer de graça. Na ponta do dedo, rapidinho faz. Então, que cada pessoa faça pelo menos uma vez por ano o teste para saber se tem ou não o vírus HIV. Mais que isso, né? A proteção, o uso do preservativo, especialmente você que é adolescente, que é jovem, não esqueça. E você que é casada também, se puder ter uma conversa franca, né, com o marido, pedir para usar o preservativo, é sempre bom para a gente tentar reverter esse número grande de pessoas contaminadas. Aqui algumas participações de telespectadores, parabenizando pelo tema, outros que já perguntaram aqui o que o doutor Carlos Henrique já acabou de responder, se a pessoa infectada tem algum sintoma, às vezes o sintoma demora 7 anos para aparecer, como já disse aqui o doutor Carlos. A quem eu agradeço muito a participação aqui no nosso programa mais uma vez, doutor Carlos. Muito obrigada.